Olá, meus queridos irmãos. Eu sou o pastor Jefferson, minha esposa Irmgard, e nós queremos dizer muito obrigado pelo seu apoio, pelas suas orações. Espero que logo em breve nós possamos ter a oportunidade, né, de visitá-los, conhecê-los pessoalmente. Eu quero fazer um breve resumo, apresentação do nosso ministério, mas primeiro quero deixar minha esposa dar um testemunho e falar um pouquinho sobre a nossa família. Olá, irmãos. Infelizmente, né, não podemos estar aí presencialmente e eu tenho muita vontade de conhecer Santarém e toda essa região aí ainda, se Deus nos permitir. Então, nós estamos no ministério já há vários anos e depois de 2002, mais ou menos, que o Jefferson começou a orar pela Índia e a gente orava como família. Nós tínhamos as crianças pequenas ainda, temos 4 filhos, e quando ele pediu para orar, tudo bem, vamos orar. Mas quando ele falou, eu sinto que Deus tem nos chamado para ir para a Índia, então já eu fiquei com muito medo, porque eu já tinha lido um pouco sobre a Índia, os missionários, como eles sofreram, especialmente a esposa dos missionários, né? E eu disse, não, não, a gente pode evangelizar, tem tantos lugares no Brasil, né? Eu não queria ir, não. Mas Deus, ele teve que trabalhar muito no meu coração sobre isso. E um versículo que até me ajudou muito e que o Jefferson falou comigo em Mateus capítulo 10, versículo 37, que diz assim: Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, ele mencionou numa conversa comigo, e se Deus tirar os empecilhos da sua vida para você ir para a Índia, né? Daí eu pensei, opa, o empecilho, acho que são meus filhos, né? Porque eu não tenho medo pessoalmente, mas eu tinha medo dos filhos, das crianças sofrerem. Então Deus foi trabalhando no meu coração e eu podia entregar realmente na mão do Senhor os cuidados dos nossos filhos. E Deus é maravilhoso, como Ele mudou meu coração, como Ele me deu essa paz e como Deus cuidou dos nossos filhos, né? Eles ainda eram jovenzinhos quando a gente foi para lá, a mais nova tinha 15, 16 anos e todos eles então estavam estudando, alguns já tinham começado a trabalhar e estavam servindo na igreja em Curitiba. Então a igreja cuidou deles e zelou pela vida espiritual deles também, as necessidades materiais, médico, tudo que eles precisaram. E Deus foi maravilhoso. Então todos eles se casaram com pessoas fiéis ao Senhor. Hoje todos eles estão servindo ao Senhor. Então, durante aquele tempo na Índia, Deus protegeu nossos filhos de uma forma maravilhosa. Então, eu tive vendo como Deus é fiel em todas as suas promessas, né? Então, no número 1 ali, não sei se vocês conseguem ver o número, é a Juliane, nossa filha mais velha, né? A primeira filha, e ela também foi a primeira a se casar, e ela tem uma filhinha, agora já está com 3 aninhos, e ambos servem a Deus, né? E são fiéis ao Senhor. O número 2 ali é nosso filho, Jefferson, que é a cara do pai, né? Ele também A foi o gente chama de segundo a Willy. se casar, a gente chama ele de Willy, e todos eles se formaram, né? A Juliane se formou em farmácia, ele em engenharia, e daí eles tiveram essa nenê, a nossa primeira neta, né? E ela tem, Vou não, mostrar daqui a pouco. eu cometi um erro, a primeira netinha que eu mencionei ali, a da Julie, ela é mais novinha, né? Ela vai fazer 2 aninhos ainda. E a do Willy já tem 3 anos. Então, a nossa filha mais nova se casou primeiro do que o nosso filho, né? Sim. E a Dini, né, que é a número 4 ali, e ela já tem 2 filhinhos, né? Então tem um casalzinho. E o Jair André é o terceiro,
nosso filho, mas ele se casou por último, porque ele estava estudando na Bolívia, então se casou com uma boliviana. E esse ano eles vieram para o Brasil, esse ano não, ano passado já, para começar o processo de revalida, né? Ele se formou em medicina e ela em odonto, então ambos estão lutando com isso. E o Leonardo, que eu não mencionei, marido da Dini, ambos trabalham, né, Pastor na igreja, assistente. ele está se formando pastor, né? Então, trabalhando, servindo ao Senhor. Então, nós damos graças a Deus pelo cuidado, aí estão nossos netinhos, né? A bênção de Deus, a Laila, a Beatriz, o Thomas e a Raquel. Então, nós somos muito abençoados, né? Então, entrar no ministério, se consagrar, servir o Senhor onde quer que Ele nos chame, é só bênçãos, porque se é a vontade de Deus, Deus vai cuidar de tudo. Mesmo se eu estivesse numa cidade bonita, qualquer coisa podia acontecer, né? Mesmo que eu vá lá num lugar bem longe, distante, que eu não conheça nada. Deus é fiel e Deus cumpre as suas promessas. Então, são 34 anos que Deus nos chamou para o trabalho do ministério e estamos completando também 34 anos de casados, né? Porque nos casamos uma semana depois da minha formatura no seminário, Seminário Batista Regular do Sul, em Curitiba, e tive a oportunidade de pastorear algumas igrejas por 15 anos, e então já agora 17 anos, 18 anos que nós estamos trabalhando como missionários. Deixa-me compartilhar de novo aqui a nossa. Então agora quero falar um pouquinho, né, do nosso ministério chamado Confins da Terra, Visão 2020. Nós somos membros da missão Batista Brasileira Fundamentalista e somos membros da Primeira Igreja Batista Regular em Curitiba. Você pode ter acesso às nossas informações no site que estamos desenvolvendo, está iniciando. Apesar do nome, não podia trocar, né, para Confins da Terra Visão 2020, ainda continua com o nome antigo, Brasil Índia Visão 2020.com. Você pode ter fotos, filmes, e acompanhar as notícias dos nossos missionários ali. Ok. Então, pode falar um pouco. Esses fotos que eles estão vendo aí, esses casais, são missionários indianos que nós conhecemos na Índia, pessoalmente, trabalhamos com alguns deles, e Deus tem abençoado a vida deles com ofertas das igrejas brasileiras. Então, desde 2011, quando fomos para morar na Índia, nós os conhecemos em 2009, viemos, levantamos sustento, daí voltamos para morar na Índia. As igrejas brasileiras têm enviado ofertas mensalmente para eles. Então, são 9 casais e 2 missionários solteiros. Um deles é em Moçambique, o Canudilho. Esse na parte de cima ali, eu não sei se falo ponta esquerda, ponta direita, como que vocês estão vendo, né? O nome dele é Canudilho, ele é de Moçambique, onde nós também ficamos ajudando 6 meses e conhecemos esse missionário solteiro. E também tem um outro solteiro, o pastor Gelsen, também formado na Índia. Nós acompanhamos desde o início, quando ele entrou no seminário, se formou. E todos esses outros casais são formados num seminário, todos eles servindo a Deus desde antes mesmo de os conhecermos, eles já estavam, né, Estudando. servindo, estudando e servindo ao Senhor. Então, nós somos gratos porque alguns deles têm, esses casais têm orfanatos e escolinha, a igreja e treinam outros obreiros, como Kalinã, ele treina obreiros ali no Nepal. E todos esses, o Jefferson depois vai mencionar um pouquinho mais para vocês, mas ah, damos graças a Deus por esse grande ministério, né? Uma grande responsabilidade que Deus tem colocado em E nossas ali mãos.
tem espaço ainda para mais missionários. Na Sim. verdade, tem muito espaço e depende da nossa visão, né, de querer participar no ministério desses irmãos, levar o evangelho bem além das nossas fronteiras. Eles também têm ido além das fronteiras das suas próprias igrejas, mas trabalhando junto podemos plantar mais igrejas em lugares mais difíceis. Então, quando falamos de visão, né, Visão 2020, as pessoas sempre perguntam por que Visão 2020? O ano 2020 já passou, né? Mas, de fato, Visão 2020 não tem a ver com o ano, se, é mais uma expressão da oftalmologia que quer dizer visão boa, adequada, não necessariamente perfeita, mas que você pode confiar que você está vendo bem, né? Quando o médico coloca aquelas letrinhas ali, ele coloca mais ou menos 6 metros de distância, ou 20 pés. Então, se você pode ver a 6 metros, né, com as duas vistas bem, disse que você tem uma visão 20/20. E como é que está a sua visão espiritual para ver os campos? Jesus disse: erguei os vossos olhos e vede os campos, né? Então, essa é a definição do nosso ministério. Um esforço conjunto de igrejas batistas, fundamentadas na palavra de Deus, para alcançar os povos não alcançados com o puro evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, através de missionários nacionais, em cada lugar, em cada país. Estamos tendo agora participação, né, tanto no Brasil quanto na Índia, no Nepal, estamos ajudando um missionário no Nepal, em Moçambique, né, e agora mais recentemente fomos à Guiana e queremos ter uma participação no ministério ali também, ajudando no treinamento de obreiros, e tem espaço para mais, né, se temos mais igrejas apoiando, podemos ajudar melhor esses missionários nacionais. Então, são 13 anos já que trabalhamos ali na Índia. E eu quero dar um destaque especial para um dos nossos obreiros lá, que é o pastor Amiá. Tivemos a oportunidade de trazer ele aqui em 2019, 2020. Em 2020 tivemos a oportunidade de trazê-lo aqui. Foi bem no começo da pandemia, começamos a viajar, fomos em alguns estados e finalmente fomos impedidos de continuar as viagens, as conferências. Então ficamos lá no Seminário Batista do Cariri por um mês. Somos muito gratos pelos irmãos ali e de lá fizemos então alguns contatos online com outras igrejas. Desde então tem sido difícil, né? Esses 2 anos. E durante depois que ele retornou para a Índia, então o pastor Amiá começou um instituto bíblico na língua Nepali e Hindi, porque há vários seminários na Índia, mas tudo em inglês. Porém, há muitos outros obreiros que podem ser treinados, né, para levar o evangelho. A Índia é um país enorme, com 1,3 bilhão de pessoas, 6 vezes a população do Brasil, num espaço 3 vezes menor. E eles falam 24 idiomas oficiais e 1.600 outras línguas e dialetos. Então, quero falar um pouquinho a respeito do material que a gente usa, e a gente tem agora a possibilidade de começar no Nepal também um outro instituto, ou pelo menos um braço desse instituto. Então, também nossas igrejas, irmãos, deram ofertas para financiar todo o material, né, que está sendo usado. Já estamos no 2º ano, se eu não me engano, né, do treinamento. Lá se chama BTCP, mas ele é conhecido aqui no Brasil como Centro de Treinamento Bíblico. Centro de Treinamento Bíblico, para né, líderes, para e líderes e pastores. Então, a maioria desses
que estão sendo treinados, alguns são membros, diáconos, outros são já evangelistas, pastores leigos, vamos dizer assim, que já têm congregações, pontos de pregação, então eles estão estudando ali para adquirir conhecimento bíblico e o objetivo é mais tarde ser um seminário, né? Estamos começando com esses cursos básicos, mas com visão de um seminário em Hindi e Nepal. Quando falamos Nepali, é por causa do povo Nepali. Na Índia, o povo Nepali é muito grande, mas tem também o país do Nepal, que fala Nepali, né? Que fica ali no norte da Índia, você pode ver ali no mapa, né? Todo esse verde é Índia, com exceção bem no cantinho aqui, onde está a nossa imagem ali. Ali tem o país do Butão e um pouquinho abaixo o Bangladesh, né? E depois a outra parte já é China. E ali, então, queremos dar um destaque para nosso missionário, pastor Kalinan. Pastor Kalinan tem feito um excelente trabalho também de evangelismo, plantação de igrejas, treinamento de obreiros, e ele também gostaria de aproveitar, né, esse material que está traduzido na língua nepali, para que ele possa treinar mais obreiros. Ele já tem feito esse treinamento, mas não tem usado esse material. Então, seria um outro instituto que nós estamos orando para poder começar, né? Outro material a ser comprado e sustentado, novos obreiros que vão precisar de oração e sustento ali no Nepal. Além da Índia, também temos o trabalho em Moçambique. Em 2019, eu tive a oportunidade de ir lá, ficar um pouquinho ali com os irmãos. Na verdade, foi apenas um semestre, mas desde então, desde aquela época que chegamos lá, começamos um treinamento com 3 irmãos, 2 vezes por semana, e até hoje a gente se reúne uma vez por semana para estudar a palavra de Deus juntos. E a EP tem também procurado ter um tempo com as irmãs e procurar ajudá-las também em suas necessidades. Quero dar um destaque para o irmão Canudilho. Ele começou a fazer esse mesmo Instituto Bíblico, depois, por causa da pandemia, eles pararam por um tempo, eles querem recomeçar agora. Lá em Moçambique tem uma igreja que a MBBF começou há 20 anos atrás, e agora o pastor Divino, que era o missionário brasileiro lá, voltou para o Brasil e deixou um pastor brasileiro cuidando da igreja, que já está mais desenvolvida. E tem um outro trabalho onde tem um missionário americano, o pastor Joel Truster, que serviu no Brasil por vários anos e depois foi para lá e também está lá quase 15 anos, ou quase 20 anos também. Ele que está cuidando desse Instituto Bíblico. E foi iniciado também um outro trabalho, que é a Igreja Batista Fundamental, já tem também há mais de 10 anos, mas o trabalho estava sofrendo e passou alguma dificuldade. Foi quando eu estive lá com os irmãos, e o irmão Canudilho tinha o chamado de Deus, mas falta o treinamento, né? Então, estamos providenciando isso para ele, e ele tem feito um excelente trabalho cuidando, pastoreando aquela igreja com a ajuda do pastor José Bezerra, diretor da nossa missão, e eu semanalmente me reunindo com eles. Então, essa é a bênção dos cultos online, né? Da reuniões online, que podemos ajudar de longe, né? Com a palavra de Deus. Tivemos a oportunidade de visitar a Guiana, país bem vizinho aqui, que eles falam inglês, é o único país da América do Sul que fala inglês. Está ali do lado do Suriname, que fala holandês, e da Guiana francesa, né? Esses 3 países ali, antigamente eram 5 Guianas, tinha a Guiana Espanhola, que hoje é parte ali da Venezuela, e tinha a Guiana Portuguesa, que era que se tornou ali parte do Brasil, Amapá. E então a Guiana Inglesa fica bem ali do lado do estado de Roraima, e o pastor Douglas tinha uma visão de querer ajudar os irmãos ali. E quando eu compartilhei com eles o desejo de ir ali na Guiana, ele estava dando todo o apoio
Porém, Deus resolveu levá-lo, né, para o céu, e agora precisamos de outras pessoas com visão, coragem, né, disposição. O trabalho lá na Guiana tem 4 igrejas e tem 2 missionários brasileiros que já estão lá, e eu tenho me reunido de vez em quando. Eu fui lá, fiquei com ele, foi um grande servo, o pastor Renato Santos, né, e sua família. Eles nos apoiaram bastante, nos ajudaram, mostrando. Nós tínhamos a pretensão, o desejo de ir e ficar pelo menos um ano lá, mas nosso visto era apenas para 3 meses e depois tinha que retornar para poder renovar. E nesse meio tempo, as coisas ainda estavam muito difíceis para renovar visto, também pela situação lá das igrejas em si. Nós entendemos que seria melhor esperar outra oportunidade. Mas o pastor Renato está ainda com o desejo que a gente o apoie, né, na necessidade de também desenvolvermos o Instituto Bíblico lá para ajudar aqueles irmãos. Das 4 igrejas, né, 2 está sendo pastoreada pelo pastor brasileiro, missionário João, Nascimento. João Nascimento, que retornou essa semana para a Guiana. A esposa dele estava com câncer, Deus a curou, e agora eles têm que fazer algumas acompanhamento, mas eles já voltaram para o campo. Então, eu não o conheci pessoalmente ainda, não foi possível, né, que ele estava fora, mas queremos estar em contato com os irmãos ali. 2 igrejas na capital, Georgetown, são pastoreadas por obreiros, pastores guianenses que foram formados no seminário e estão cuidando do trabalho ali. Então, nosso sonho e desejo é, se for a vontade de Deus, ver alguns obreiros que, quem sabe, Deus possa usar para ir para outros campos também, levar o evangelho mais adiante. E ainda, então, aonde estamos é no estado de Rondônia, aqui no norte, pertinho do Acre, ali abaixo do Amazonas. O estado de Rondônia tem se desenvolvido, é um estado conhecido como uma grande população de evangélicos, mas são poucos aqueles que realmente estão honrando a palavra de Deus. Igrejas fundamentalistas, sérias. Então, meu pai, quando veio morar em Rondônia, ele era um evangelista. O nome dele era Jairo Evangelista, e ele também, com a minha mãe, eles ofereciam estudos bíblicos, e assim eles começaram 3 igrejas. E essa em São Felipe do Oeste, foi logo que eu estava voltando da Índia. Eles tinham comprado um terreno e estavam querendo construir um templo, e eu pude ajudar na construção. E então é onde estamos agora, a nossa base. Daqui estamos realizando, né, os cultos online em outros lugares, e também cuidando de uma pequena congregação. Aqui está o templo. Na verdade, era uma edícula que foi feita lá no fundo, tendo um espaço bem grande, 15 metros de largura por, acho que 25 de fundo, né? Então, é um bom terreno, né? E aqui nós temos, então, nos reunido com nossos irmãos. Tive o privilégio de batizar 2 irmãs, e um casal que chegou logo em seguida foi recebido por testemunho. A minha irmã e cunhado são bem assíduos, firmes, mesmo morando em outra cidade e ajudando também numa outra igreja. Eles assistem conosco aos domingos e nos cultos online. E a EP está começando, né, um trabalho com os adolescentes. Nós queremos começar com as crianças. Então, meus irmãos, esse é o Ministério Confins da Terra, a Visão 2020. Os irmãos podem pegar mais informação, então, no nosso site. Deus abençoe os irmãos. Estamos contentes que vocês já nos apoiam, mas
queremos pedir suas orações. Muito obrigada, irmãos, pela oportunidade, pelas orações e pelo sustento que vocês já têm nos enviado. Que Deus os abençoe.